portal dimensional, esse daí que tá com Ivan Lima, né, encontrado na Índia. Na verdade, né, eu, eu não tô nos dias mais nervosos, nada disso não. Eu tô bem. Não, vírgula. Eu não tô fazendo questão nenhuma. Tem que impostar as coisas com a seriedade e minha saturação absoluta. Tô querendo dizer que eu tive dias absurdamente tenebrosos e até tenebrosos e até ontem, inclusive. Meu nervoso era grande sim, porque também já estava constrangido com relação a pensar em que tá faltando meio que demais. Saiu um monte de caroço nos meus ombros, nas minhas costas. Não sei se alguma coisa está me dando irritabilidade, faltando combinar mais alimentos, essas coisas assim, mas a temperatura tá, tá até bem controlada. Mas todas as coisas são absurdamente intensivas. Cada minuto meu, né, tem de fato eternidades. Então, né, eu replanejando as coisas, entre as coisas que eu já coloquei como um fator de passagens históricas que eu tive que congelar, entre aspas, um tempo, né? Eu tive que trabalhar com várias vias comportamentais, utilizando o que era automatizar, desmimetificar, sei lá, qualquer coisa, para me tornar literalmente instantâneo sobre a escalaridade, né? Eu tive que entender um sistema escalar, eu tive que ressentidizar, né? Entre aspas, voltando no tempo com toda uma espécie de espiralagem inédita, colocando readequações, de fato, que são portais blindados, blindatórios, que automatizam a sua singularidade, o seu autoprotecionismo, né? Não existe trabalhar de bandido, mas de fato o que é o que colocamos, o que vira, né? Sobre agudos e crônicos, falar que perdemos tempo, que de fato fica, né, num dado momento, tudo é intensivo, tudo é percebido, mesmo o que é colocar como baixo aproveitamento as coisas que são colocadas, né, sobre as linhas gravitacionais, assim coloquemos os espectros dimensivos, ataliares. O que é, né, num dado momento, isso responde à proximidade, distância, o que são as relações volumetríveis, e o que colocamos como potencialidade resistora, constantemente alturas, baixuras, né, laterais que colocamos, o que viram estados de frequências, né, absurdamente enxergativos, que de fato, se você não tá afim de perceber determinadas coisas, não seria interessante, nunca foi a situação, isso é bem abrasivo, tipo, estar em situações de precisar perceber coisas, portais se abrem, para que você entenda o autoprotecionismo, o que são zonas de perigo, o que são zonas repanoramicizadas. Então, o que são as capacitâncias literalmente volumetríveis perante estas desbravações literalmente sistêmicas que, né, trouxeram né, condições muito inéditas, singulares, do que é sobre repetição, independente de imagem comparada a quem, até que ponto isso traz, sim, a projeção cósmica e espacial que justifique a perpetuação, 1 de 3, o 3 de 1, o que é o multi-auto 1, o multi-inter 1, né? O mesmo que vira o monoteísmo irredutível, assim colocado, sobre o sagrado não pejorativizado, né? O que é o compacto, as máximas e as mínimas, num dado momento, ainda que não seja a totalidade, né? Traz sim a satisfação da totalidade, enquanto já observável, que é o não observável, né? A temperatura até que estava mais baixa, eu dormi aqui no quarto, mais baixa assim, eu não liguei o ventilador, mas até sentir calor, então botei o relógio para despertar. A questão que eu quero dizer é o seguinte: eu não estou paciente com algumas coisas que eu acho tão pouco. Tem mais esse negócio de eu ter que ficar decifrando coisas demais, deduzindo coisas mal explicadas. Eu não tô. As coisas começam prioritariamente aos que estão perto e selecionado ao que fica mais duro e mais cobrado, né? Teoria de que, independente de famílias, né, temos que criar um sistema a quem mais gostamos, achamos que gostamos, sobre o que vira mais cobrar, dizer que não fica leve, né?
que é isso entre amor e sexo, entre as buscas ou o povo que não faz nada, se não for por, aparentemente, né, o constantemente proibido, que você possa deixar para lá o fardar outro, né, sobre quem de fato é raciado, colocado sobre essa popularidade uniformizada, que se faça não pejorativizado ou que se entenda pejorativizado. Quando eu preciso de resultante, imponho resultante, não quero mais me saturar, ou seja, não estou afim de agradar. Aí fica percebido que eu agrado ou mesmo, né? Aos olhos de quem achar que de mim vem o que é ruim, é de fato o limite, a saturação para dizer, ou tipo, né? Para exatamente dizer que não vale mais a pena pelejar, eu digo em qualquer instância. Perder o meu tempo, né? Eu já fiz além de uma coisa, não, o que é o além, né? O que é o limite da coisa para mesmo você compactuar coisas, né? Eu quero dizer que eu, entre algumas situações, eu tipo na minha máquina de bronzeamento, né? Quando a implantação ou estimulação de algumas coisas que viram sinal, aparentemente vira reducionismo, o que é mesmo o meu dormir, né? Entre projeções muito fracionárias, como entre um piscar, né? Aquela arrancada, que você nem cai, ou por vezes aquele pisco que apresentam coisas literalmente ilustradas, literalmente, né? Colocadas sobre essas, né? Variáveis correntistas que constantificam, né? A relação da constante ou como a existência sideralizante, ou não, o que vira, né? Espaço sideralizante, ou assim, espaço temporalizante que se dá, sideraliza espacializações literalmente sistêmicas, o que é a eternizante corrente, a imortalidade fixa, o que vira imortalidade dicotomizável quando, né, a responsabilidade material é irreduzida, né? O que é a alma? É a alma dicotomizável perante o corpo, por vezes colocada em responsabilidades, estimulam-se perpetuações, mas não é aqui, não é lá, e toda a bizarrice que está, e o que é, né, pelas relações de morte e vida, para que se faça sistêmico, não entenda o corpo, que perante todas essas coisas, né, o que vira a morte, né, que é que vira, inclusive, dizer que a alma é superior, quando o corpo, né, numa mesma vida, entre vidas, tem todos os portais canalizados, ainda que precise, num dado momento, passar pelo que apontemos morte temporal, a quem se tornar interobservável, para que acha que a morte é morte, para que acha que a morte é vida, né? Sobre as questões imortalizantes, mas eu quero dizer o quê, né? Aí eu vou ter aquele sistema repanoramicizado, acontece uma espécie de truncagem de eu ir a condições já feitas, né? Sobre máximas, há num dado momento, entre dinheiro, não necessariamente dinheiro, correndo as responsabilidades de manutenção multi-expectativadas, que implica entre as máximas do aterrissado, como as inéditas ou já estabilizadas do que vira a ser longe, ainda que há apontamentos, assim fizeram isso a alguma distância, ainda que a condição corporal e reatividade colocada com, né, larga transcendental ou indireta transcendental, ou mesmo os fatores originais perante a limiaridade coloquial de isso é distante, entre aspas, é distante porque é perto sobre essa relação. Esta elementaridade tem esse valor entre altura, profundidade, papapá, papapá, né? Então quer dizer que aí eu selecionei coisas, entre algumas que já não fazem tanto sentido, eu gosto das coisas mais sacramentais, ainda que todas sejam, eu quero dizer, tipo, a desastres, pô, tem que estar atenta a desastres, antes de desastres, mas coisas, né, aparentemente coisificadas e descoisificadas, ou colocadas entre, né, que é fazer a releitura de alguns deixados, né, a repolirizarem, repolir, repolir, repolirizarem, né, o que é entre maciças e desmaciças reais, que de fato infinitivam a verbo gerundificação existencial, que amarra as coisas, que apresentam o que, né, o que é o espectro gravitacional minucioso, né, que não é fraco, que justifique mesmo o valor perpetuativo,
independente de aonde, a quem observáveis, né? Aí, eu queria continuar fazer um enxugado, já selecionei novamente algumas coisas, queria um panorama mais geral, entre aspas, para voltar aos sistêmicos que eu comecei, né? Que eu selecionei entre vários autores, vamos assim colocar, entre as coisas maiores que eu queria dar uma olhada, mas esses mais à frente, que eu resselecionei entre alguns lá para trás, aí que eu não fazia, fez sentido algumas condições tais, aí eles estão indo e voltando, que geralmente quando eu abro um que é mais sistêmico, ele vem aquelas notas de rodapé, aí eu rolo um pouco, né? Olho, subseleciono, dou uma olhada, apago, não necessariamente apago, só sei que eu deitei, né? E eu tava ouvindo, tentando ouvir, então o celular ficou ligado direto na minha cabeça. Então ele entrou, ele fez as buscas que provavelmente ele atrai ao tema, e eu não só, né, o que que era num dado momento querer fazer xixi, eu não queria fazer xixi ainda, o que que era num dado momento sentir que tá acordado, mas atingir instâncias de também me ver, não, de estar dormindo e também me ver acordada e entender que tava o som totalmente ali no meu ouvido, a minha atividade cerebral ficou aqui dentro tudo em silêncio. Essa luz aqui do banheiro ligada ali pela minha cabeça. A de lá eu fechei aquela luz, tirei um pouco, deixei, né? Só essa coisa assim por cima da minha cabeça. E que as outras, né? Já que assim eu tô fazendo até em casa, desliga da cama, mas deixa a daquela para fazer uma espécie de expansãozinha quando eu tô fazendo a leitura da luminosidade. Entrou uma porra de uma barata que me deixou, né? Deu um pau na barata. Eu não gosto de barata, então não tem mais aquela coisinha de selecionar a porta, você na redinha da porta é o horário que eu não tô em casa, não resolve, que tiver que entrar, entra. Começou a chover. Questão da. Elas procurando proteção, alguma coisa, né? A mais, ainda dá certo eu com a barata ali, com aquelas coisas mais no chão. E eu preocupada com comer, então vontade de mastigar. Aí eu vou pegar o outro cheque na. Menina, vi esse negócio do seu cartão que tinha um limite de 400, tinha que ter chegado aqui no hotel, que eu fiz pra você. Eu falei, não chegou nada e já tava até me oferecendo valor mais alto, estranho, tudo isso é meio complicado, né? Como oferecer na saco, você né? FGTS assim, assado, aí você olha aquilo lá, eu vou compartilhar, botar aquilo ali pra alguém olhar. Não compartilha, ainda que esteja aí na internet, tudo isso é bem estranho, né? Então eu vou pegar o cheque de 350, 400, esperando dar o dia 20 para conseguir tentar 45 dias para poder comprar algumas coisas. Vai ser mais um mês apertado, eu vou comer tudo antes. Selecionei algumas coisas, comprar um pouco de feijão, pensei em comprar ovo, aí não, comprar óleo vai piorar muitas coisas, bom que eu não faça isso, mas eu já não estou tolerando arroz integral com um pouco de molho e frango. Eu preciso de fazer um pouco de salada, um pouco de algumas coisas, mastigar mais, não tô muito satisfeito com muita coisa. Tiraram o copo ali da gente, o copo maior que a gente pegava suco, Deus me perdoe. Ou seja, tudo é vigiado, olhado, estimulado pelas meninas da cozinha, como o horário que acorda e fica ali na câmera ali, aquela coisa olhando. Tá bom que eu como um pão com um copo de leite ali, entendeu? No máximo. Mesmo assim eu vou pegar o meu pão doce lá. Aí na hora da nota aí que deve falar, né? Só que é o mesmo preço. Então, só que é tudo vigiado. Aí eu. Aí. Mais ou menos, daqui a pouco cobre de novo. Passei a toalha no tronco mesmo assim. Se desodorante não baixa o fiapinho do cabelo, não molho, passa no rosto. Olha se tá tudo certinho. Olha todo o estado de sensorial, cintoral, como é que, né? Quer dizer que aí criou-se uma. Ficou tudo sobre as relações de portais. Alienagamento, questões sobre deuses e minuciosidades que
eu preciso estar constantemente forte, né? Entender o resto da trajetória e ser o radical sustentatório da coisa. Então, abri um portal dimensional, fiz um contraste, igual eu fazia na minha máquina, quando foi a implantação das coisas ou quando eu estava na máquina. Entre condições radiativas, situações termogênicas, situações catabólicas, anticatabólicas, ou todas as coisas que coincidiram, então entrou aleatoriamente, eu não vi as figuras, só que aquilo criou um funil. Ao mesmo tempo que a coisa tinha fala, foi com o Ivan Lima, ao mesmo tempo que aquilo, ou entre os outros eu não sei, tinham várias falas, né? Várias sonorizações, mas criou-se uma espécie de ciclone gigantesco, um cone gigantesco que ele ia fazendo essa velocidade assim, ó, de mostrar na minha cabeça, ou ilustrar, multi-imaginar situações atalho-dimensivizáveis que já foram formularizantes, o que eram essas escalaridades, fórmulas escalaridades entre alturas e profundidades. Aí, num dado momento, eu tenho que estar sobre o coeficiente relativizante, como de fato a questão global, entendeu? Entre deixados, profundos e mais rasos, né? Altos, absurdamente altos, considerado ao padrão comum, e baixos, quando sideralizantes e grandezas. Grandezas dimensivas que implicam mesmo em alturas, profundidades, larguras e o que é, né? A inédita minuciosa perante a apresentação de coisas, né? O que que vira você ir num lugar, passar no lugar por alguma lógica, eu nunca remexo. Eu nunca remexo coisas, nunca despaleontologizaria algumas coisas que seria, num dado momento você seria mais direcionado a como assim seriam seus meios de produção, né? Aprender simplesmente trabalhar mais rasamente, o que que foi trabalhar, né? Futuristamente, geneticamente, sem percepção, invasivamente, não necessariamente, sobre essas questões que eu coloquei como hipertrofíveis ou vistas, ao meu ver, como substanciais, né? Teletransportáveis, ressurreto, ressurreição naturalizado, artificializado, o que que vem a ser o transmutatório, né? Sideralizante, essas pautas que se fizeram sobre lapidados, né? Para ir voltar ao perceber o que entendimentos, né? Aparentes ou condições como isso se trunca de dentro para fora, de fora para dentro, ou como isso apresenta a sistemática subatomível como macroatomível. Dizer que, tipo assim, não acordei muito cansada, mas cansada, existiu uma sistêmica, né? Uma sistêmica reformulada, até porque triste perante depoimentos ou o que vira se responsabilizar, precisasse ser uma amostra que de fato eu carrego a cruz de todos, né? Tenho que entender sobre grandezas e uma verdade blindada para ser regras apresentam linearidades e pontos tais são irrevogáveis para que se destruam, são leis irrevogáveis como para serem invioláveis. Então existe, né, os contrapontos tais do que vira ira de deuses, né, que viram fechar ou justificar portais, eles se tornarem embutidos, blindados, tem toda uma conjuntura mesmo, o arbítrio usufruente, né, sobre princípios temporais, o que vira esta minuciosidade volumetria, né, potencialmente velocidade, para que o fio, né, o fio não mais irredutível do monoteísta apresenta um amarramento, ou coloca esse lugar, né, o que que vira inferno, ou precisa ser datado como inferno, quando querem, né, desorderizar, esconder atrás de probabilidades, né, que nunca foi o meu caso, de fato entender a escalarização, o que eu coloco como fator assimétrico, que permite uniformizar sobre racionalidade não impessoal e o que é a impessoalidade do trabalho com responsabilidade, de que se compreenda o objetivo agudo como crônico, né, da perpetualidade, o que vem a ser entre o prazer supremo, o amor constante, o prazer, né, o que vira o prazer crônico, o prazer agudo, as condições propriamente ditas entre interobserváveis quanto tocantes, quando invasivos, sobre o que virem questões inclusive curativas, como, né, produtivas em função de alimentações, o que é o intraautotrofível, né, justificar ao interheterotrofível ou desheterotrofível, né, então o que é
o padrão uniforme como mesmo aquilo que se faz irredutível sobre justificar a singularidade, né? Ao limite distansivo que justifique a autossuperioridade de não estar a desordem, né? A desordem ou lugares que são considerados para ser interpretação de produtos restauradores ou compactuadores, tipo, né, estar em determinados lugares onde não somos convidados, que apresentam seus pontos de auto, né, de auto-regeneração, como colocar, né, as zonas de grandeza que devemos não futucar tantos fundos, até onde perto de um vulcão, até onde isso aqui lá, o que que vira tentativa, erro, né? O corpo ele apresenta blindagem constante, tem que perguntar o que é o Deus dos outros, o que é o desespaço dos outros, porque eles, algumas gravidades, a determinadas alturas como profundidades, né? Que alguns inimigos acreditam serem maioria ou buscarem larguras ou optarem por esses trânsitos invasivos, né, uma margem, né, margem maior para dizer até que ponto o erro, a responsabilidade sobre o acerto ou desacerto ficar camuflado, né, são tão corajosos a ponto de que se morre ali, aparentemente renasce em tal lugar. Então, o que isso vira como um fator inteligente ou impostado que o corpo seja considerado sobre as suas formas, sobre suas proporções, tem a transparência, achar que se fala tem que ouvir, se ouvir tem que falar, ou em que momento se satura, que momento isso é permitido e virou incongruência esse pedaço de profissão, esse aqui nesse pedaço ele finge que acontece, esse aqui nesse pedaço ele muito fala, naquele outro ele finge que faz, ou ele faz, mas faz para quem, né? Então quer dizer, mesmo uma panoramização bem sistêmica, então eu vou despachar isso aqui, porque é como se fosse, né, um chupa coisa toda, sabendo que eu vou agora entrar em cada um deles olhando algumas coisas ainda que, né, já tem essa margem maciça, mas o que é lapidar entre as coisas selecionadas e essas mais sistêmicas que eu mais gosto de perceber, né, o que viram cientificismos de usados, né, que alguns satirizados já ficaram empregados, né, para multitestificar, né, num dado momento as abas e para quem já vira, né, o que acharam, né, ficar sobre abas, ou até que ponto se viram reversas, né, agudos são oferecidos quando sabem que são oferecidos, sabem que estão na frente do outro, ou utilizam alguns critérios, o que é a coisa que vai fazendo, quando em volumetria falam que são, né, cientificizações coisificáveis, não é entendimento de pedaço humanizado, né, o que vira, né, tem que caber na folha, mas tem que caber na folha para quem? Que é o acelerado, o retardado, o descabido, né? O que é de fato mal interpretado? O que o humano é tão diferente de fato, né? O que não é qualquer um estar para qualquer um, e quando isso é colocado, quem quer ser a parte boa da constante, né? Não querem, mas querem ser variáveis, não querem pensar, não querem estar constantemente com o fardo nas costas, ou seja, não têm conhecimento dessas causas, né? Então, ou seja, né? Correm de uma coisa ou entendem que aquilo tem uma complexidade, né? Tem aquela coisa de quem pergunta e quem responde, e o que vira de fato, né? O arrasto, o peso, o interpeso a quem sobre estímulo e resposta, né? E num dado momento fica fisica-se, né? Energetificam-se, mas temos assim, entre condições corporais, que datam a responsabilidade, ainda que coloque-se ali alguma coisa teorizada, solta-se a um tempo transmissão oral, né? Ida, né? Futurizada, que é verbo gerundificação, que num dado momento a compacta, né? Blinda e dizer o que não reflete, né? O que reflete, mas é indiferente sobre um pacote sinalizatório tal. Mais ou menos isso. Colocando mais ou menos, não é exata sobre algumas considerações perante todas as coisas, né?